Hare Krishna, bom dia. Meu nome é Raticindo Dasa, sou discípulo de Acharadeva, né? Sou líder do projeto de Jundiaí, né? Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí, né? O projeto Krishna West. E estou aqui agora fazendo então a live do templo do Rio de Janeiro. Só um instante. Hare Krishna, bom dia. Vou acertar aqui um minutinho só. Então, bom dia novamente, reiniciando aí nossa transmissão vamos fazer o estudo do Srimad Bhagavatam, né? Meu nome é Raticindo e sou líder aqui do projeto do Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí e estou fazendo aí essa transmissão a pedido do Prabhu Paravyoma pelo Templo do Rio de Janeiro. Então, vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, né, o terceiro canto, o capítulo 26, que é o Princípios da Natureza Material, né? E hoje leremos do verso 35 ao 37, ok? Então, fazendo apenas as orações iniciais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayanu Dirayet. Então aqui o Marcelo falou Hare Krishna, bom dia. Bom dia, Marcelo. Hare Krishna, minhas reverências. Então, estamos também transmitindo pelo YouTube do Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí, ok? Então vamos lá, o verso 35 é Nabasa Shabdatam Matrat Kalagatya Vikurvata Sparsho Bhavatato Vayush Tuak Sparshasya Cha Sangraha. Desse verso eu vou ler então palavra por palavra, que é Nabasaha, a partir do éter, Shabda Tammatrat, que se desenvolve do elemento sutil chamado som, Kalagatya, sob o impulso do tempo, Vikurvataha, submetendo-se à transformação, Sparshaha, o elemento sutil chamado tato, Abhavat, desenvolvido, Tataha, consequentemente, Vayuhu, ar, Tuak, o sentido do tato, Sparshaya, do tato, Cha, e Sangraha, percepção. Então, tradução, a partir da existência etérea que se desenvolve do som, a próxima transformação ocorre sob o impulso do tempo. E assim o elemento sutil chamado tato, e consequentemente o ar, e o sentido do tato tornam-se proeminentes. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No decorrer do tempo, quando as formas sutis se transformam em formas grosseiras, tornam-se os objetos do tato. Os objetos do tato e o sentido táctil também se desenvolvem após essa evolução no tempo. O som é o primeiro objeto dos sentidos a manifestar a existência material. E a partir da percepção do som, desenvolve-se a percepção do tato. E da percepção do tato, a percepção da visão. Este é o processo da evolução gradual de nossos objetos perceptivos. Verso 36. Mridutvan katinatvan cha shaityan ushnatvan evacha etat sparshasya sparshatvan tammatratvan nabashvataha. Vamos lá
palavra por palavra também. Mridutuan, maciez, katinatuan, dureza, cha, shaitian, frio, ushnatuan, calor, eva, também, cha, etat, este, sparshasya, do elemento sutil chamado tato, sparshatuan, os atributos que distinguem, tat matratuan, a forma sutil, nabaixo ataha, do ar. Tradução: a maciez e a dureza, o frio e o calor são os atributos que distinguem o tato, que se caracteriza como a forma sutil do ar. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A tangibilidade é a prova da forma. Na realidade, os objetos são percebidos de duas maneiras diferentes. Eles são ou macios ou duros, ou frios ou quentes, etc. Esta ação tangível do sentido táctil é o resultado da evolução do ar que é produzido a partir do céu. E o verso 37. Chalanan vyuhanam praptir netriatvan dravya shabdayo sarvendriyanam atmatvam vayo karma vilakshanam. Chalanam, movimentando, vyuhanam, misturando, praptiri, permitindo a abordagem, netritvam, transportando, dravya shabdayoho, partículas de substâncias e som, sarva indriyanam, de todos os sentidos, atmatvam, providenciando o funcionamento adequado, vayoho, do ar, karma, pelas ações, abilakshanam, as características distintas. Tradução: a ação do ar manifesta-se nos movimentos, misturando, permitindo a abordagem aos objetos do som e demais percepções dos sentidos, e providenciando o funcionamento adequado de todos os outros sentidos. Então, o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Podemos perceber a ação do ar quando se mexem os galhos de uma árvore, ou quando se juntam folhas secas no solo. Da mesma forma, é somente pela ação do ar que o corpo se movimenta. E quando a circulação do ar é impedida, isso ocasiona muitas doenças. Paralisia, esgotamento nervoso, loucura e muitas outras doenças são realmente devidas à insuficiente circulação de ar. No sistema ayurvédico, essas doenças são tratadas com base na circulação do ar. Se desde o começo cuida-se bem do processo de circulação do ar, essas doenças não podem ocorrer. O Ayurveda e também o Srimad Bhagavatam deixa claro que muitas atividades acontecem interna e externamente apenas por causa do ar. E logo que há muitas deficiências na circulação do ar, essas atividades não podem ocorrer. Aqui se afirma claramente que netritvam dravya shabdayoho, no sentido da propriedade sobre a ação, também se deve a nosso sentido de propriedade sobre a ação, também se deve à atividade do ar. Se a circulação do ar é sufocada, mesmo que escutemos, não podemos nos aproximar de um local. Se alguém nos chama, ouvimos o som por causa da circulação do ar, e nos aproximamos do som ou do local de onde vem o som. Esse verso afirma claramente que esses são todos movimentos do ar. A capacidade de perceber odores também se deve à ação do ar. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou ler só o primeiro verso em sânscrito e vou ler todos os versos em português, um após o outro, para a gente poder entender a linha de raciocínio. Então, Nabashaha Shabda Tam Matrat, Kala Gatya Vikurvataha, Sparshobhava Tatovayus, Tuak Sparshasya Cha Sangraha. Então, a partir da existência etérea, do éter, né? Que se desenvolve do som, a próxima transformação ocorre sob o impulso do tempo.
e assim o elemento sutil chamado tato, e consequentemente o ar e o sentido do tato tornam-se proeminentes. A maciez e a dureza, o frio e o calor são os atributos que distinguem o tato, que se caracteriza como a forma sutil do ar. A ação do ar manifesta-se nos movimentos, misturando, permitindo a abordagem aos objetos do som e demais percepções dos sentidos, e providenciando o funcionamento adequado de todos os outros sentidos. Então aqui, ISKCON Rio de Janeiro, escreveu Jai Prabhu, reverências, todas as glórias da Srila Prabhupada. O Fernando escreveu também bom dia, Hare Krishna. Hari Darshana falou Srila Prabhupada Ki Jai, reverências Raticindo Prabhu, reverências aos presentes. Né? Sundarang, bom dia a todos. Hare Krishna, minhas reverências Prabhu Raticindo Dasa. Feliz mês de Kartika a todos. Hare Krishna, eu que peço minhas reverências, né? Próstimo a vocês aí. E agradeço também a chance de poder falar um pouquinho mais sobre a consciência de Krishna. Então, Kapila Deva, uma encarnação de Krishna, que vem explicando, né, para sua mãe Devahuti, Sankhya Yoga, que é um sistema de raciocínio lógico de adoração a Deus, né, e de entendimento do mundo. Então aqui a gente vê os pontos principais que estão vindo da criação do mundo material, né? Por isso que é os princípios da natureza material. Os versos já falam por si, a explicação de Prabhupada também, falando sobre o ar, né? Da responsabilidade do ar no sistema do mundo material. Eu gostaria de levar um pouco o assunto para a reformulação que Krishna faz nesse mundo material. Então, se formos analisar, se houvesse tempo no mundo espiritual, que não há, então acontece-se tudo numa situação muito diferente da nossa, mas como nós não temos consciência, nós não conseguimos considerar uma situação sem tempo, vamos ainda falar o então, né? E agora, ou isso vai acontecer, e mostrar uma sequência lógica. Mas essa sequência lógica não acontece no céu espiritual. No céu espiritual, todo mundo é alma, tudo é espiritual e todo mundo é alma. Sendo assim, todos eles, todas as entidades no céu espiritual têm tato, têm percepção, têm o ar, tudo isso que está sendo explicado existe originalmente no céu espiritual, né? O som, existe todas essas situações, porque as pessoas falam, conversam. O céu espiritual é um mundo de todos os tipos diferentes, de situações diferentes, né? As pessoas moram, vivem naquele local. A diferença é que para desejo de Krishna, para desfrute de Krishna, em um dado momento ele, que não é momento, como a gente já falou, não tem tempo, mas a gente vai ter que temporizar a situação. Num dado momento, Krishna resolve criar o mundo material para as almas rebeldes, né? Então, as almas que são feitas por Krishna, que são infinitesimais, porém idênticas à alma de Krishna, que como diferença Krishna explica que as almas, elas só têm entendimento, né, do próprio corpo. Elas só conseguem percepção do próprio corpo, né, espiritual e depois material. E voltando a espiritual depois. E Krishna não, Krishna tem percepção de todos os corpos. Então, além de ele ter a percepção do corpo dele, ele tem a percepção de todos os outros corpos. Sendo assim, Krishna, para o seu desfrute, ele cria uma falhazinha no corpo espiritual das almas, né? Que é o desejo de um dia, uma vez só, invejá-lo. Para seu desfrute, então, aquele que cai nessa armadilha, né, vem para esse mundo material.
Então, vindo para esse mundo material, aí sim começa toda essa criação material que ele está explicando. Porque Krishna, então, quando prepara o mundo material, o Bhagavatam, por Kapila Deva, nos explica o processo disso acontecer. Então, e esse processo é um processo de reestruturação. Tudo que já existe no céu espiritual nasce novamente nesse mundo material com uma outra conotação. Então aí vem terra, fogo, água, ar, éter. Quando não estão em movimento são o pradana, que é o ovo, né? Que quando tem a visão, o olhar de Krishna, ele movimenta-se, porque o olhar de Krishna é o tempo. E aí nesse olhar de Krishna cria-se então as situações materiais, corpos materiais, num processo, claro, né? Tem um processo muito cíclico, e esse processo cíclico está sendo explicado agora nesse capítulo. Então, o ponto importante não é entender o que vem um atrás do outro. O que vem um atrás do outro é demonstrado por Krishna para que nós entendamos o que está acontecendo. Mas a grande verdade é que esse mundo é reinventado por Krishna. O mundo espiritual é reinventado por Krishna, recriado por Krishna, baseado no tempo, para que haja um processo em que essas almas venham para cá, elas sejam um processo que ele tenha que ser criado, mantido e destruído, coisa que não acontece no céu espiritual, né? Então, esse mundo material é criado, mantido e destruído em proporções pequenas, em proporções maiores, então isso acontece ciclicamente. E tudo isso tem que ter um fim também, né? Por quê? Porque a alma precisa voltar para o céu espiritual um dia. Ela pode ficar aqui milhões e milhões de vezes, né? Brahmanda Brahmitikona Bhagyavandiva, né? O Sr. Chaitanya fala que a alma fica aí dentro desse mundo material, batendo de lado em lado e mudando de corpos e de situações, né? Aí depois a gente fala sobre a segunda parte desse verso do Chaitanya Charitamrita. Então, sendo assim, a alma que já tem todos esses sentidos, tem os tato, paladar, tem audição, tem fala, todos esses sentidos já existem no céu espiritual, mas por prazer de Krishna ele vem e refaz tudo isso numa situação diferente. Então, para isso, nós temos que lembrar o que Prabhupada nos explica de como essa alma vem para esse mundo material, né? Então, a alma está lá no céu espiritual, que existem cidades, existem situações, famílias, todo mundo lá tem família, vive junto, primo, irmão, tio, pai, né? Eu não sei explicar direito porque não tenho essa facilidade, mas a Charadeva explica numa aula muito interessante de que a gente só enxerga o céu espiritual quando vê as descrições, a gente só enxerga uma janela e não o céu espiritual ao todo, porque lá existe de tudo, existe amor entre pessoas, existem relações entre pessoas, existem pai, mãe, tio, irmão, e não só, e todos eles também têm uma relação com Deus, porque a diferença do céu espiritual para o mundo material é a relação que essa alma tem com Deus. Se é de rebeldia, se é de desejo de desfrutar a parte de Deus, ela está no mundo material. Se é de submissão, servidão, ela está no céu espiritual, né? Então, Prabhupada nos explica que a alma está lá, olhando Deus, olhando Krishna, e um dia, por por uma situação ruim, ela inveja uma atitude em específico. Eu queria ser como Krishna. Nesse momento ela cai nesse mundo material. Ela vem com o primeiro corpo de ser humano ou de semideus, porque ela quase não tem desejo, senão só aquele desejinho, né? Só que, caindo nesse mundo material, ela já recebe um corpo com desejos, né? Movimentado pelos modos da natureza, porque Krishna explica no Bhagavad Gita que quem age nesse mundo material não é a alma, e sim os sentidos vinculados aos três modos da natureza material.
Então essa experiência que a alma tem nesse mundo material é uma experiência, na verdade, ilusória, porque ela não é experiência. Então a alma, como Krishna fala no Bhagavad Gita, ela não pode ser queimada, cortada, ela não pode ser nada. O que acontece é sempre uma percepção sensorial, que Krishna fala também isso, surge da percepção sensorial. Matra sparshas chukaunteya, Krishna fala, sitoshna sukha dukkha agama paimyonityas tanstitikshasya bharata. Então essa alma, o nascimento da felicidade e aflição e o seu desaparecimento no decorrer do tempo são como o aparecimento e desaparecimento das estações do ano. Elas surgem da percepção sensorial. Por isso é preciso tolerá-las sem se perturbar. Por quê? Porque essa perturbação só existe na vida material. Bom, sendo assim, a alma então vem para cá e cria um monte de problemas para ela. Um monte. E aí ela entra no Mrityu Sansara, nascimento e morte, para consertar o que está de errado, e daí, ao invés de só consertar, cria problemas maiores. E essa alma fazendo o bem traz karma bom para si, fazendo mal traz karma ruim para si. Então, fazendo bem ou mal, essa alma que não está dedicando nada a Deus, não está tentando reviver o seu acesso, a sua situação com Deus, ela vai criando um monte de problemas, sejam bons ou ruins, assim, bons ou ruins, na verdade, porque tudo é ruim, porque é tudo dentro desse mundo material. Então essa alma cria problemas a todos os momentos, né? Só que chega um momento, que é aquele verso que a gente estava falando, Brahmanda Brahmitikona Bhagavandiva, que a alma fica criando esses problemas o tempo todo. Guru Krishna Prasadipaya Bhakti Lata Bidya, pela misericórdia do Guru de Krishna, ele recebe Bhakti Lata, né? Bidya, uma sementezinha de devoção. Então ela volta a se reestabelecer como alma, e ela vive então um processo de purificação, de limpeza, né? Que ele para de atividades materiais, né? E começa a criar atividades espirituais. E essas atividades espirituais são a karma. Elas não geram karma nesse mundo material. Então, quanto mais atividade espiritual, menos atividade material. Chegando ao ponto de um dia, né? Arrobata Swapachotugarian. Chega o dia em que agraciados somos pela visão de Krishna, né? E o prazer transcendental de sentir Krishna no nosso coração de novo. Aí voltamos ao céu espiritual. E todo esse processo que vira milhões e milhões de vidas, não é nem um segundo no céu espiritual. Então acontece mais ou menos assim. Poxa, eu queria fazer o que Krishna está fazendo. Opa, não vale a pena. Esse eu gostaria e esse opa, não vale a pena, é todo o processo material da alma. E para isso, então, Krishna, para desfrute, vai lá e cria todo esse mundo material. Ele vai gerando ciclicamente, num processo que é cíclico, que como está explicando um pedacinho aqui, que do éter vem o ar, que vai fazendo tal coisa e tal coisa. Então, tudo nesse mundo material é vinculado. Tanto que Prabhupada está explicando aqui que muitas doenças são por causa da falha do ar no corpo. Poxa, mas então Krishna está fazendo algo falho? Não, porque a falha nesse mundo é necessária para que o corpo acabe, para que o mundo acabe, e para que ele volte, e para que outros corpos voltem. Então é um processo aparentemente falho, mas que não tem falha nenhuma nele. Então, todo mundo, os cientistas lutam por tentar acabar com as falhas do mundo, que seriam doenças, a velhice, a morte. Mas transcendentalistas entendem que tudo isso é necessário. A pessoa tem que ficar doente, então ela tem que desregular algo do corpo. O corpo, ele é perfeito, mas ele tem que falhar no momento.
E a perfeição dele traz o desgaste, que é a velhice, desgaste do corpo. E não adianta a gente querer achar que se eu trocar o óleo, se eu me alimentar de forma adequada, o que eu for fazer, vá parar esse processo. Porque esse processo é cíclico, tanto quanto a criação é cíclica, como o mantenimento e a dissolução do corpo, do planetas, de um planeta, de 10 planetas, de um sistema planetário e de todo o sistema material. Tudo isso é cíclico. E nós temos que cuidar da melhor forma, claro, do nosso corpo, porém entendendo que ele vai falhar, entendendo que ele vai ter dificuldades. E que nessas falhas e nessas dificuldades eu tenho de manter a minha consciência em Deus. Porque se eu mantenho minha consciência em Deus, no final de um ciclo, tem que cumprir o ciclo, todo mundo cumpre ciclos. Então, no final desse ciclo, eu posso ser agraciado com a volta para um lugar que não possui ciclo. Só possui uma tendênciazinha a olhar para Krishna e falar, quero isso, e nesse mesmo instante sai isso da minha cabeça. Então, toda essa movimentação material feita por Krishna é única e exclusivamente uma percepção. A alma não sai do céu espiritual nunca. E ao mesmo tempo ela está dentro do coração, aqui no corpo, no mundo material. Porque isso é relação de tempo. E o tempo não existe lá no céu espiritual. Ele só existe aqui no mundo material. Ok? Eu acho que é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu vou fazer só mais algum comentáriozinho para poder dar tempo de, se alguém quiser falar algo, né? Mas esse sistema de maciez, dureza, frio, calor, são percepções de tato, né? E a evolução do éter, que vira ar, né? Que é o ar, o éter e o ar, né? E que são na verdade a partir do céu, que é chamado, que é o éter, vem o ar. Então é todo um processo cíclico feito por Krishna, mas que é sistematicamente feito para que a alma venha, se frustre, fique mal, não sofra, né? Entenda que não pode viver, que isso aqui não é uma realidade eterna. E o Marcelo escreveu, então essa volta ao mundo espiritual na verdade seria só um despertar. Nem um despertar, não é volta, não é nada, é olhar e falar, opa, estou aqui, pisei na bola. Esse pensamento não pode, isso não existe, é só isso. Porém, a percepção que nós temos é de milhões e milhões de vidas. Então, tudo que a gente limite, vamos dizer que a pessoa fala, vai logo, porque nós só estamos na Kali Yuga, a Kali Yuga acabou, não tem mais processo da consciência de Krishna. Essa é a Kali Yuga, mas tem milhares de Kali Yugas nesse mundo, milhares de situações, tudo é temporário. Mas, se eu puder me livrar logo desse sofrimento, melhor. Aí, isso com o Rio de Janeiro, né, o Paravelma dizendo, então esse mundo material é como um reformatório penitenciária. E ainda é rápido, rasteiro, né? A Tyaradeva explica, nessa mesma situação de penitenciária, ele fala que esse mundo é uma penitenciária, e dentro da penitenciária nós temos os prisioneiros e temos os trabalhadores da penitenciária, que são os guardas, essas coisas que ficam lá. E nós, almas, escolhemos essa posição, né? Ou nós fazemos um processo, um concurso público para sermos funcionários dessa penitenciária, ou nós vamos lá obrigatoriamente, por coerção, né? Por presos. Quem vai preso, ele é refém das regras de presos da penitenciária. Ele tem que só tem banho de sol num dado momento, tem que ficar preso, tem toda uma situação. Só que aquele que trabalha também está sob regras, mas segue essas regras muito tranquilamente, porque
tem o seu benefício, né? Ele está lá para trabalhar, para ajudar e não para sofrer as consequências daquela penitenciária. O Sundaranga falou gratidão pela aula, eu que agradeço. Haridarshana falando, é isso aí, bem falado. Gaura Premananda, Haribol, Haridarshana, grande devoto. Vários projetos aí, pregando. Sundaranga também, né? Um grande projeto que ela tem. Aí, quem volta ao mundo espiritual, volta a nascer no mundo material? Pergunta da ISKCON, né? Não. Se ele voltar, ele não volta a nascer nesse mundo material. Ou se voltar, vem simplesmente para praticar um passatempo com Krishna. Todos nós estamos fazendo um passatempo com Krishna. A diferença é que nós estamos como prisioneiros. E aqueles devotos que voltam, aquelas almas que voltam para esse mundo, vêm como funcionários da penitenciária. São chamados. Quando a gente vai trabalhar num lugar, né, um gestor, quando vai trabalhar numa empresa nova, ele traz sua equipe. Krishna traz a equipe dele. Então, nasce nesse mundo material de novo? Nasce sim, mas diferente, de forma diferente, né? Que é o caso dos grandes devotos. Dessa penitenciária só ganho liberdade por bom comportamento? Mas o comportamento é diferente lá. Lá na penitenciária dá para enganar, né? A gente viu muitas pessoas que são livres por bom comportamento e voltam a pecar aqui fora, vamos dizer assim, né? Voltam a praticar situações complicadas. Mas a volta ao céu espiritual realmente é bom comportamento verdadeiro. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, né, que ele fala Sarvasya Jaham Hridi Sanivrishto Mata Smriti Gyana Apohanantya. Ele fala que eu estou no coração de todo mundo, dando conhecimento, lembrança e esquecimento, de acordo com o que aquela pessoa quer. Então, Krishna, ele entende, lembra que a gente falou no começo, que nós só temos consciência do nosso próprio corpo ou nosso próprio corpo espiritual. Krishna tem consciência de todos eles, então ele sabe exatamente quem tem bom comportamento ou não. Não tem como enganar Krishna, né? E ele fala, Jatamam Prapadyante Tanstataiva Bhajamyaham. Eu, na proporção que essa pessoa, essa alma se rende a mim, eu me mostro para essa pessoa. Então não tem papo de essas religiões cristãs que falam que simplesmente por eu aceitar Deus, eu já estou liberado. Não é verdade. Até alguns Hare Krishnas acham isso, mas não. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me limpar e eu tenho que trabalhar isso, porque senão o que Krishna falou no Gita não é verdade, né? A Sundarang também falando, desculpe-me, mas eu não tenho nada, tudo é de Krishna. Exatamente, né? E a gente tem que, mesmo no céu espiritual, tudo é de Krishna, mas eu tenho minha casa. Mas essa minha casa é feita para trabalhar para Krishna. E a Adilila entrou falando Hare Krishna e o Marcelo. Então, na verdade, a gente nunca saiu do mundo espiritual? Segundo as explicações de Prabhupada, não. Nunca saímos do céu espiritual. Estamos lá, nesse momento. Só que lá não tem tempo, aqui tem tempo. Não tem como. Como eu saio do céu espiritual e eu vou ficar fora de lá, então tem tempo no céu espiritual. Não existe tempo no céu espiritual. A gente tem tudo uma percepção sensorial, segundo Krishna explicando no Bhagavad Gita. Ok? Muito obrigado. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.